Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais um Atualidade Jurídica e hoje nós vamos saber qual é a diferença entre união estável e o namoro perante aos tribunais. Para isso estão dois profissionais, evidentemente do Garcia Advogados Associados. Está conosco a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. Doutor Odilon, eu vou abrir esse nosso bate-papo, na verdade já querendo que o senhor faça uma consideração sobre esse tema que é tão discutido hoje, né? Com certeza, Guaraci, obrigado pelo convite, né? E o tema é bastante instigante, né? Nós vamos tentar aqui, junto com a doutora Sabrina, apresentar algumas diferenças, alguns requisitos, né, que o nosso Tribunal aqui de Justiça tem nos dado para diferenciar quando acontece uma relação de apenas namoro e quando isso já pode ser considerado uma união estável. Né? Isso é muito importante. E antigamente nós tínhamos praticamente só o casamento, era mais tranquilo de saber os requisitos, né, do casamento. Agora, com a união estável, né, muitas vezes ela tem uma pequena fronteira ali do que se passa de um namoro para uma união estável. Está mais complicado. Está mais complicado. Então, para isso, a gente vai debater esse assunto, né, doutora Odilon? Com certeza. É isso? Doutora Sabrina, vamos saber como é que configura-se as relações de namoro e de união estável perante aos tribunais. Guaraci, acontece que o namoro, ele é considerado como uma relação afetiva, como se fosse uma expectativa de que aquela relação possa vir ou não integrar uma intenção desse casal de constituição familiar, seja pela união estável, seja pelo casamento. No namoro, é como se as partes, muito embora tenham anos de convivência, não tenham uma solidez de constituição familiar. Hoje em dia, com a evolução das relações, é muito comum que os namorados frequentem as casas, viajem juntos, tragam frutos de outras relações para dentro daquele núcleo familiar. A união estável, ela é tudo isso e mais, porque ela é uma relação que se configura publicamente, é duradoura e contínua, porém ela tem um elemento fundamental que é o ânimos de constituir família. Melhor dizendo, ela tem uma firme convicção entre os conviventes de que eles estão vivendo num núcleo familiar. E geralmente é nessa firme convicção que as ações esbarram no judiciário, porque as pessoas tendem a procurar direitos a relações que muitas vezes não têm a união da intenção de instituir um núcleo familiar só. Doutora, e nesses casos, existe uma necessidade de formalização do namoro e da união estável? Por ser uma relação fática, né, Guaraci, existe o que a gente chama de uma orientação para que se formalize essa relação, seja por contrato ou meios registrais que deem publicidade a essa relação perante terceiros, ou até numa eventual dissolução. Isso é uma segurança para que aquela relação não sofra discussões ou intervenções que venham prejudicar interesses. Agora, se só fazendo uma observação, às vezes o que acontece aqui, nos procura um cliente, por exemplo, requerendo uma pensão do INSS, faleceu o cônjuge. Se existe esse registro, fica muito mais fácil de se comprovar no INSS do que com testemunhas, vamos dizer assim, né? O INSS, ele tem alguns requisitos para que tu consiga comprovar, né, esse ânimos, né, até a coabitação e a união estável, né? E o registro seria um documento que defere o benefício automaticamente, né? Se define automaticamente. Se define, né? Claro, isso é importante. Doutora, e são frequentes os pedidos de namorados achando que tem direito aos bens, é isso? Para divisão? Existe manifestação, Guaraci, por todos os lados. Seja de namorados querendo que o relacionamento seja caracterizado como uma união estável, seja de conviventes querendo que aquela relação seja declarada um mero namoro.
Como é muito difícil essa prova, porque leva em consideração a conduta humana, a expectativa que esse casal formou nessa relação, é preciso que as pessoas estejam embasadas, seja com documentos, testemunhas ou declarações específicas que não deixem margem para dúvida que houve um núcleo familiar ali. Claro. Doutora Odilon, eu sempre coloco no rodapé do nosso vídeo o e-mail de vocês, dúvidas@garciaegarcia.com.br, para que, evidentemente, vocês que são especializados nesses temas que a gente aborda, né, que o nosso telespectador que está nos assistindo possam tirar todas as dúvidas que, por acaso, acontecerem. Né? E vocês estão aí para isso, né, doutor? Bom, Guaraci, como esse tema envolve um aspecto de confidencialidade entre o advogado e o cliente, nesses casos específicos a gente acha melhor receber o cliente no escritório, tá? E tratar esse assunto, não de forma tão informal, através do e-mail, mas para conhecer melhor os elementos da estudo e aí a história ali. Tá? Então, nesses casos que envolve direito de família, assim, a gente sempre procura ter um atendimento um pouco mais próximo, mais específico. Se fosse uma orientação em relação a um contrato, coisas assim, isso é importante. Claro. Isso é importante, essa relação deles com vocês, né? Com certeza. Quer dizer que, então, quem está nos assistindo, evidentemente, que pode ter um primeiro contato e depois saber mais coisas, se for com mais extenso o problema, pode entrar em contato com vocês, né, doutor? Bom, doutora, a união estável tem sido considerada como uma substituição ao casamento? Não, Guaraci, ainda é muito grande a procura de casais que optam pelo casamento e nos procuram muitas vezes até para fazer pactos, né, pré-nupciais. Geralmente a união estável ela é uma opção de casais que já tiveram alguma relação conjugal anterior ou casais que estão juntos há bastante tempo. Ela não chega a ser uma preferência, não existe uma hierarquia entre a opção de união estável ou casamento. Se precisa morar juntos para ter uma união estável? Essa é uma questão sempre presente nas nossas consultas, porque existem inúmeras famílias que possuem domicílios diferentes. Sim. E isso não pode ser desconsiderado um núcleo familiar, porque às vezes as justificativas são necessidade profissional e necessidade, inclusive, pessoal, de que existam esse domicílio diverso. Existe um entendimento de que, havendo esse domicílio diferenciado para os casais, tem que estar sempre acompanhado de uma justificativa plausível, né? Porque não tem, assim como eu disse, não tem como se desvincular a realidade dessa família do domicílio diverso, assim como não dá para não dizer que, morando junto, havendo a coabitação que a gente fala, não seja um forte indício de que aquela relação é um núcleo familiar. O Tribunal de Justiça do Estado, ele tem proferido muitas decisões a esse respeito e o entendimento que se firma é de que não é o amor, não são os amantes que a norma protege. A Constituição Federal, ela é expressa ao mencionar que a família merece especial atenção pelo Estado. Ou seja, para o Tribunal de Justiça, não importa saber se houve um amor ou se esse amor foi prolongado. Importa saber se esse amor relatado fundou uma família. É a família um instituto que o tribunal, que o Poder Judiciário como um todo defende. E é nesse sentido que as ações que versem ou por reconhecimento ou angariando interesses patrimoniais, é nesse sentido que tem que ser disposta uma ação judicial. Olha só. Muito interessante, né? Eu só coloco mais uma observação, assim, para distinguir, por exemplo, o mais complexo, às vezes, nessa comprovação da relação de união estável é o início, marcar o termo inicial da relação de união estável. Porque com casamento se dá com toda a formalidade do cartório, né? Exatamente. Mas tem-se aquela data já tem-se aquela definida, data né? definida. E o que acontece? Normalmente, numa relação de união estável, né, esse casal, ele vai convivendo e vai formando, vamos dizer assim, aquela ideia que dá até uma publicidade. Vai fortalecendo, né, a casal. relação, né? Então, esse é um dos elementos que, às vezes, no judiciário é mais difícil, mais complexo, né, até para o advogado,
demonstrar quando se iniciou realmente aquela união estável. Aí que gera grande discussão, né, doutor? A partir de que momento? Normalmente há desdobramentos Claro. de patrimoniais. Exatamente. E aí se discute isso de uma forma bastante intensa. É verdade. Bom, para isso a gente tem, né, doutora Odilon? A gente tem o Atualidade Jurídica, né, que está aí para justamente tirar qualquer dúvida. E hoje o tema é união estável versus namoro, na verdade, versus namoro, né? Qual é a diferença da união estável para o namoro que nós estamos discutindo, né, doutora e doutora Ana? E a gente tem sempre no rodapé do vídeo aí o e-mail do Garcia Garcia. Na verdade é dúvidas@garciagarcia.com.br. Você pode tirar todas as suas dúvidas com os profissionais, não só com o doutor Odilon, mas com a doutora Sabrina Moleta. Evidentemente que eles estão aí prontos para ajudá-los. É isso, doutor? É isso. Bom, vamos então agradecendo a presença do nosso telespectador, de vocês também, né? E vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.